Donos de veículos com placas de final 7 devem fazer durante o mês de setembro o licenciamento do exercício 2012. Quem dirigir o carro sem portar o certificado de registro e licenciamento de veículo atualizado estará sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Multa de R$ 191,54, 7 pontos na carteira por tratar-se de infração gravíssima, além do recolhimento do veículo. Desperdício, descaso e contaminação podem levar à escassez da água. Reavaliar nossas atitudes podem ajudar e muito. O mau uso da água tem causado preocupação não só na nossa região, nesta época de seca, mas em alguns países, em sua maioria, europeus. E vários estudos têm sido realizados para tentar sanar o problema. Aqui em Batatais, a água tem acabado todos os dias há mais de um mês. Em Altinópolis, algumas cachoeiras simplesmente secaram. Veja a reportagem. O período é realmente um período complicado, um período de seca muito prolongada, né? Uma estiagem bastante pesada, né? Toda a região está sofrendo com a falta d'água, com a escassez de água. Isso porque o consumo simplesmente dobra, né? Nessa época do ano. E aí você tem que trabalhar no limite e muitas vezes esse limite do equipamento que nós temos de produção não é suficiente. Então, o que tem que fazer aí uma campanha, né? As pessoas têm que ter uma certa consciência de reduzir o consumo para que todo mundo tenha água. Bom, não obstante a falta de chuva que está causando essa falta d'água, as queimadas também agora estão aumentando a todo vapor também, e que vem sujando as casas. É melhor usar vassoura do que água. Essa época do ano acontece várias coisas que se somam, né? Uma queimada prejudica muito, porque não tem como você tirar a queimada de cana sem ser com água, né? E também o que acontece, hoje, por exemplo, nós tivemos essa madrugada a quebra de um equipamento, que é uma das bombas do Poço Artesiano do Sistema Santa Cruz. Isso é um poço que produz realmente muita água. E durante a madrugada, até que o pessoal acionou a prefeitura para fazer as manobras, fechar os registros para controlar, houve uma perca de água muito grande e deixou-se de estocar e de produzir muita água. E nós vamos fazer essa troca da bomba a partir dessa madrugada, que vem agora, porque nós dependemos de contratar um equipamento de grande porte, que é um guincho. Esse guincho já foi contratado, já está vindo, e a partir de amanhã cedinho a gente vai fazer, até no início da noite já vai estar liberado. Isso é uma coisa que também acontece nessa época do ano, porque nós trabalhamos com os equipamentos no limite, né? Todos os poços, todas as bombas estão trabalhando no limite para tentar produzir o máximo de água. Então, quando você trabalha no limite, você trabalha com uma carga maior, também é o período em que você tem as quebras com maior incidência, né? Não só isso daí, como o rompimento de rede, que acontece também, tá? Então, vão somando. Vi notícias aí em algumas cidades da região, os prefeitos já estão adotando já estado de emergência devido a esse problema. Batatais ainda não pensa nisso? Não, eu acredito que não há necessidade desse estado de emergência. O que acontece é que se você começa a fechar a água muito cedo, né, você tem alguns bairros que são mais prejudicados que outros. Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio nesse fechamento de rede. Alguns dias da semana de menor consumo em algumas regiões nós fazemos de uma forma, em outros dias onde há consumo maior, em outras regiões nós fazemos de outra forma, tá? Então nós temos uma equipe que circula a cidade o tempo inteiro, né? Logo de manhã, no início da madrugada, nós já temos uma posição dos reservatórios e fazemos o acompanhamento. E a gente vai fazendo essa permuta. O que pode acontecer, o limite do consumo já é esse, tá? Acima disso não vai haver maior consumo. O que ocorre é que se as pessoas fizerem um pouco de economia, nós vamos ficar mais, vamos conseguir controlar melhor a situação, tá? Mas é o problema de fechar alguns dias, meio período, né? E alguns pontos da cidade, que são poucos, são mais prejudicados que os outros, né? A nossa grande preocupação são esses pontos, que não tem como você fazer de outra forma, né? A cidade não é um plano,
ela é cheia de altos e baixos. Então, quando você fecha a água de uma região, você tem aqueles que já quase que de imediato deixam de ter água, porque estão nas partes mais altas, e quando você volta a água na rede, também eles são os últimos a receber a água, né? Que são as pessoas que estão em partes mais altas do sistema, embora como a cidade é dividida em sistema. Tá? Então, o que a gente pede é que haja uma consciência da população de fazer uma economia em prol da cidadania de cada um, entendeu? De ajudar o próximo. Você sabia que um presidiário tem direito de estudar e trabalhar enquanto estiver atrás das grades? Podem receber benefícios como auxílio reclusão, aquele dinheiro que vai para o filho, a mulher ou o companheiro do preso. A lei de execução penal garante ao preso o direito à educação. Os presos têm direito também a trabalhar e a ganhar um salário, caso ele esteja em regime fechado. Este dinheiro fica guardado em uma poupança. Caso o preso se acidente ou precise de atendimento médico, o governo tem o dever de atender a esta demanda. Se ele possuir ou desenvolver uma doença crônica, também. Ao contrário do que muitos pregam, o auxílio reclusão é um benefício concedido pelo INSS ao cônjuge, companheiro ou filho do preso, mas para recebê-lo é preciso atender a uma série de requisitos, entre eles, estar trabalhando no momento da prisão e ser contribuinte do INSS. O atual presidente da Câmara, Carlos Domingos Pupim, já anunciou que deixará a política e faz um desabafo no programa ao atual quadro político aqui em Batatais. Eu estou muito tranquilo em relação à questão partidária. É público e notório que eu não apoiei a decisão do partido. Foi uma decisão unilateral, num dia que não era para ser feita a votação. Aliás, nós estávamos lutando para que a votação fosse realizada no outro dia, tanto é que deu uma diferença de dois votos e 3 pessoas que votariam favoráveis à nossa ideia precisaram se retirar, certo? Então, eu estou numa posição bem tranquila, não vou apoiar o candidato que o PSDB está apoiando, apoio o candidato da oposição e não tenho medo de falar isso e não tenho vergonha de falar isso, certo? Porque eu tenho meus motivos e que o povo Batatais sabe muito bem quais são, não os meus, mas motivos que Batatais tem em relação aos candidatos que aí estão. Então eu apoio realmente o candidato da oposição, não vou falar o nome porque eu acho que a gente tem que respeitar esse período eleitoral, mas todo mundo sabe quem eu apoio, é a oposição ao prefeito e pronto. E em relação ao PSDB, quero deixar bem claro, estou saindo da política, dia 31 eu entrego o meu mandato. Falaram aí de que o partido do PSDB deveria chamar PC, Partido do Carlim. Eu quero dizer o seguinte, não é Partido do Carlim não, vocês estão enganados, estão equivocados. O PSDB deveria chamar PSA, mas não é o exame de próstata não, PSA. Vocês façam a conclusão que queiram a respeito dessa sigla. Agora, do jeito que está aí, está uma verdadeira bagunça e que ninguém sabe quem manda em ninguém sabe quem manda no partido e fácil do jeito que determinadas pessoas querem, que visa única e exclusivamente segurar a boquinha que tem, certo? A verdade é essa. Gostam de segurar a boquinha. Está segurando a boquinha que eles têm, está o partido que se dane. Então, por que eu vou seguir a orientação partidária, sendo que a gente sabe desse problema que existe? Então, eu não vou segurar. Certo? O presidente da Câmara se sente desprestigiado. O deputado Nelson Marqueselli prometeu instalar uma escola federal voltada ao agronegócio aqui em Batatais. Mas a prefeitura não cedeu o terreno. Veja o que diz Carlinhos Pupim. Na eleição passada, eu tinha uma escola a nível federal de gestão de agronegócios, estava prometida para Batatais, Bauru e Pirassununga. O Nelson que tinha arrumado. Eu pedi um terreno para o prefeito, não me arrumou.
Não me arrumou o prefeito, naturalmente perdemos a oportunidade de ter essa escola. Então eu não menti naquela oportunidade, eu tinha essa escola, certo? E infelizmente o prefeito não arrumou terreno para que nós trouxéssemos essa escola de gestão de agronegócios, uma faculdade a nível federal. Isso realmente magoa, e é um dos motivos também que a gente está abandonando a política, porque não tem voz ativa, você trabalha, batalha para alguma coisa, e o prefeito faz se quer, faz se não quer, verba que você às vezes quer conseguir, tem que ir tudo no nome do prefeito, ele que fala que ganhou, ele que fala que pegou, ele que fala que foi pedir, e na realidade é tudo mentira. Quem me pegou foi vereador, que foi atrás, mas vem para o nome da prefeitura e fala que foi ele, acabou. É muito fácil. É muito fácil. Em instantes, Antônio clareia as notícias do esporte e também confira a previsão do tempo.